Bom dia a todos. Exau, o livro 1 Reis, capítulo 8. Hoje é dia 6 de setembro de 2025. Hoje é sábado. Pois o livro 1 Reis, capítulo 8, vai falar do Salomão. Em Jerusalém, falar de Israel, falar das tribos. Que nós possamos falar sempre de Deus. Deus é nosso todo, Deus é nosso Criador, nosso Redentor. Sempre falar da palavra do Senhor, palavra que verdadeira, palavra de vida eterna, somente Deus tem, com certeza, sem dúvida nenhuma. Fala sobre a arca. Que nós possamos sempre mergulhar na tua palavra viva, verdadeira. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe sempre. Deus é nosso Criador, nosso grande amor de verdade. Transferência da arca. Então convocou Salomão junto de si, em Jerusalém, os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes, tomaram a arca do Senhor, levaram-no assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Tudo foi carregado pelos sacerdotes e levitas. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel, reunida junto dele, conservavam-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para seu lugar, no santuário do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Esses varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as suas extremidades do lugar santo diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até hoje, o dia de hoje. Na arca só havia as duas tábuas de pedra que Moisés ali depuseram no monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia do templo do Senhor. Então o Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Por isso edifiquei uma casa para a vossa residência, um lugar onde habitareis para sempre. Depois o rei virou-se para a Assembleia de Israel, que se conservavam de pé, e a abençoou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca ao meu pai Davi, e que pela sua mão não acaba de cumprir
a promessa que ele fez quando disse: desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, tinha a intenção de construir um templo ao nome do Senhor Deus de Israel para o Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: quando tivestes a intenção de edificar um templo ao meu nome, fizeste bem. Tu, porém, não edificarás. Esse templo será o teu filho saído de ti, que construirá um templo ao meu nome. O Senhor cumpriu, pois a palavra que pronunciou, como o Senhor o disse, e eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca, onde se encontra a aliança do Senhor, a aliança que fez com nossos pais quando os tirou do Egito. Então, a aliança verdadeira do amor, fazer aliança com Deus, do amor verdadeiro de Deus, sempre está presente no meio de nós. Sempre viver. Ruim é o que o inimigo faz. Ruim é espalhar as coisas ruins, coisas malditas dos inimigos. Nós temos que espalhar sempre a verdade, a palavra do Senhor. Nada é ruim. É bom. Orar sempre costuma fazer bem. Que é mal. É coisa dos inimigos, coisa do diabo. Coisa que não interessa a ninguém. Coisas horríveis. Isso sim. É ruim. É feio. É mentira. Que o inimigo tenta nos destruir a família, mas nunca vai conseguir. Então que nós possamos sempre fazer parte dessa aliança verdadeira do amor, de estar sempre na presença do Senhor, presença do grande verdadeiro Rei e Pastor. O verdadeiro Pastor é Deus, nosso grande. Tudo sempre está ao nosso lado, que nós sigamos sempre meditando cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Somente dele mesmo a gente encontra com certeza a força do viver. Sempre viver meditando cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Somente Deus mesmo a gente podemos se confiar de verdade. O Senhor cumpriu, pois a palavra pronunciou como o Senhor o disse, e eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca onde se encontra a aliança do Senhor, a aliança que fez com nossos pais quando os tirou do Egito. Em seguida fosse Salomão diante do altar do Senhor e em presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo da terra. Vós sois fiel à vossa misericórdia, da aliança com vossos servos, que caminham diante de vós de todo seu coração. Cumpristes a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai, o que vossa boca falou, realizou vossa mão, como hoje se vê. Agora o Senhor Deus de Israel, realizei a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: não te faltará jamais diante de mim um sucessor ocupando o trono de Israel, contanto que teus filhos guardem cuidadosamente os teus caminhos, andando diante de mim como tu mesmo o fizeste. Cumpra-se, pois, presentemente, ó Deus de Israel, a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita realmente sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quando menos esta casa edifiquei. Entretanto, sou o Senhor Deus meu. Atendei a oração e as súplicas de vossos servos, ouvi o clamor e
prece que hoje vos dirijo. Que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre esse templo, sobre este lugar, do qual dissestes, o meu nome residirá ali. Ouvi a oração que vossos servos vos faz neste lugar. Ouvi súplica de vosso servo, de vosso povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouvi-os do alto de vossa morada no céu, ouvi-os e perdoai. Então, pecado, nós temos que perdoar sempre os pecados, que Deus é bom e o diabo não vale de nada. Somente Deus mesmo perdoa nossos pecados. Nós possamos sempre pedir a Deus proteção do Senhor, para nós não cairmos nas ciladas dos inimigos. Temos que estar sempre na presença do Rei verdadeiro, sempre entrar em sintonia com a verdade. Somente Deus mesmo, a gente pode assim acreditar na misericórdia infinita de Deus. Somente Deus é bom o tempo todo. Deus sempre está cuidando de todos nós. Somente Deus é por nós, quem será contra nós? Somente Deus é o verdadeiro amor. E nunca esquece de nós, que nós possamos sempre estar sintonizado à palavra do Senhor. Tua palavra cura, purifica, restaura, renova nossas forças. Vamos sempre viver cada dia mais em sintonia com o amor verdadeiro, esse amor que nos sustenta, nos dá força, dá coragem. Somente Deus mesmo está sempre presente em nosso dia a dia, sempre espalhar a verdade, não as mentiras aí do mundo, que existem infelizmente as mentiras. Se alguém pecar contra o seu próximo e fazendo jurar o for tomado juramento diante de vosso altar neste templo, vós do alto dos céus fareis justiça a vossos servos, condenando o culpado, fazendo cair sobre ele o seu pecado e justificando o inocente, tratando segundo a sua inocência. Quando o vosso povo de Israel for derrotado por seus inimigos, por ter pecado contra vós, se voltarem para vós, dando glória ao vosso nome, e vierem orar e vos suplicar neste templo, ouvi-os dos altos dos céus, perdoai o pecado de vosso povo de Israel, e de reconduzi-lo à terra que destes aos seus pais. Quando o céu se fechar e não cair mais a chuva, por terem pecado contra vós, se vierem orar neste lugar, dando glória ao vosso nome, e se converterem de seus pecados por causa de sua aflição, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel, mostrai-lhes o bom caminho que devem seguir, e mandai chuva sobre a terra que destes ao vosso povo como herança. Quando viereis sobre a terra a fome, a peste, a ferrugem, a mangra, os gafanhotos, quando o inimigo cercar o povo nas cidades, quando houver qualquer flagelo ou epidemia, se todo o vosso povo recorrer a vós com as orações e súplicas, e se cada um, reconhecendo a chaga de seu coração, levantar as mãos para esse templo, ouvi-os desde vossa morada no alto dos céus, e perdoai-lhes, fazei de modo a dar a cada um segundo o que fez. Vós que conheceis o seu coração, porque só vós conheceis o coração de todos os filhos dos homens, e desta sorte eles vos temerão durante todos os dias de sua vida na terra que destes a seus pais. Então, só Deus conhece o nosso coração, somente Deus mesmo, mais ninguém, somente Ele mesmo. Nós possamos sempre entrar em sintonia com o amor verdadeiro, nós possamos sempre entrar em sintonia com a verdade, que é a palavra do Senhor, palavra de vida eterna, somente Ele mesmo tem. Vamos sempre seguir o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho da libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Deus nos conhece muito bem, que nós possamos sempre conhecer o nosso Deus de verdade, Deus verdadeiro, e não os deuses falsos aí do mundo. No mundo existem muitos deuses, mas o Deus verdadeiro só existe um, somente um, que nos ama de verdade.
sempre seguir sempre no caminho da salvação, o caminho da vida eterna, que nós possamos sempre viver sempre em sintonia com o amor verdadeiro, o amor de verdadeiro de Deus que nunca se acaba, com certeza. Então a peste é o que? A doença, as doenças pelo mundo. Então quer dizer isso, nós não sejamos escravos dos homens, sejamos sempre servidor de Cristo nosso Senhor, sempre entrar em sintonia com o amor verdadeiro, a palavra espalhar pelo mundo inteiro, a palavra de Deus, palavra viva, pura e eficaz. Porque se ouvirá falar da grandeza de vosso nome, da força de vossa mão e do poder de vosso braço, quando vier orar neste templo, ouviu do alto dos céus, do alto de vossa morada, ouviu e fazei tudo o que esse estrangeiro vos pedir. Então todos os povos da terra conhecerão o vosso nome, vos temerão, como o vosso povo de Israel, e saberão que o vosso nome é invocado sobre a tua casa, sobre esta casa que edifiquei. Quando o vosso povo partir para a guerra contra os seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicades, se vos invocarem com o rosto voltado para a cidade que escolhestes, para o templo que edifiquei ao vosso nome, ouvi do alto dos céus as suas preces e súplicas, e fazei-lhe justiça quando pecarem contra vós, porque não há homem que não peque, e quando em vossa ira os entregades nas mãos de seus inimigos, de sorte que se sejam levados cativos pelos seus vencedores a uma terra inimiga, longínqua ou próxima, se na terra de seu exílio, entrando em si mesmos, se arrependerem de seus pecados e vos suplicarem no seu cativeiro. Desta forma nós pecamos, cometemos e a iniquidade, procedemos mal, se eles se voltarem para vós de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, para onde forem levados cativos, e se orarem a vós com o rosto voltado para a terra que destes a seus pais, para esta cidade que escolhestes, para este templo que construí o vosso nome, ouvido do alto dos céus, do alto de vossa morada, as suas preces e súplicas, fazei-lhes justiça, perdoai o vosso povo, os seus pecados e as ofensas que cometeu contra vós, tornai-os simpáticos aos seus vencedores, de sorte que tenham compaixão deles. Então, somente Deus mesmo, a justiça verdadeira de Deus, a justiça divina que não falha, a justiça do mundo falha, porque é pelo interesse, pela ganância, pelo dinheiro, pelo que não presta, com certeza. Mas a justiça divina nunca falha, somente Deus tem a justiça divina. Ele, sim, o que ele prometeu, ele cumpra. Sim, ele é homem de verdade, não homens aí, façantes da face da terra que existe, felizmente. Somente Deus mesmo, a gente podemos sim confiar de verdade, entregar nossa vida nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz, com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque Israel é o vosso povo, é a vossa herança que tiraste do Egito, de uma fornalha de ferro. Estejam vossos olhos abertos às súplicas de vosso servo, de vosso povo de Israel, para ouvi-los quando vos invocarem. Porque vós, ao Senhor Javé, separastes dentre todos os povos da terra para a vossa herança, como o declarastes pela boca de vosso servo Moisés, quando tiraste dos nossos pais do Egito. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor essa prece e essa súplica, levantou-se diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado, com as mãos levantadas para o céu, de pé, abençoou toda a Assembleia de Israel, dizendo em alta voz: Bendito seja o Senhor que, como havia prometido, deu a paz ao seu povo de Israel. Não falhou uma palavra sequer, e de todas as boas palavras que dissera pela boca de seu servo Moisés, que o Senhor nosso Deus esteja convosco, como esteve com nossos pais, não nos deixe, nem nos abandone, não, mas incline os nossos corações para ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos, guardemos a lei e os mandamentos.
e os preceitos que ele prescreveu a nossos pais. Que estas minhas palavras que supliquei ao Senhor estejam presentes em sua memória dia e noite, para que faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então, o Senhor é nosso Deus, está sempre presente no meio de nós. Com certeza nós sigamos sempre a lei verdadeira de Deus, os mandamentos do amor, esse mandamento verdadeiro. Sempre seguir o caminho da verdade, o caminho da libertação. Vamos sempre ser obedientes ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso grande amor. Deus está sempre conosco todo santo dia, com certeza. Ele nunca esquece de nós, que nós possamos sempre ouvir a voz do nosso verdadeiro Criador, nosso grande amor. Assim todos os povos da terra reconhecerão que é o Senhor Deus, que é Deus e não há outro fora dele. Que o vosso coração seja todo para o Senhor nosso Deus, sem reserva, a fim de que andeis segundo as suas leis e observeis os seus preceitos, como hoje os fazeis. O rei de todo Israel, como ele imolaram vítimas diante do Senhor, Salomão imolou para o sacrifício pacífico que o ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele dia, naquele dia o rei consagrou o interior do átrio que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze levantado diante do Senhor, diante do santuário do Senhor, não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Tal foi a festa de Salomão, celebrou naquele tempo, e todo Israel com ele, tendo concorrido uma imensa assembleia vinda desde Emate até a torrente do Egito, diante do Senhor nosso Deus, durante 2 vezes 7 dias, isto é 14 dias. No 8º dia, despediu o povo. Eles voltaram para suas casas, abençoando o rei com o coração alegre e contente por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, ao seu povo de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então que nós possamos sempre escutar a voz do verdadeiro pastor, o verdadeiro guarda, Deus, nosso tudo. Que nós possamos sempre prestar muita atenção na palavra do Senhor, sempre espalhar pelo mundo a verdade. A verdade é Deus, nosso Criador, nosso Redentor, está sempre presente ao nosso lado. Sempre meditar cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Então, não é feio rezar, orar. É feio fazer as coisas erradas. Isso sim, fazer coisas erradas que não interessa, que não é de Deus, é coisa dos inimigos, coisa do diabo, com certeza. Que nós não façamos coisa dos inimigos. Se fazer somente as coisas de Deus, se fazer a vontade de Deus verdadeiro, não dos deuses do mundo. Se fazer a vontade do verdadeiro amor, que Ele cuida de todos nós, todo santo dia. Sim, Ele nunca esquece de nós, que nós possamos sempre entrar em sintonia com a verdade, com o Pai. Que nós possamos sempre deixar que o amor de Deus fortaleça, permaneça sempre conosco. Nós façamos sempre a vontade do Rei verdadeiro. Rei Jesus Cristo, nosso Senhor, está sempre presente em nosso dia a dia. Sempre entrar em sintonia com o nosso grande Rei e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, presente no meio de nós sempre, com certeza. Só Ele mesmo é Deus. Somente Ele está sempre presente em nosso dia a dia. Então, o Evangelho de hoje vai falar para nós as espigas das escolhidas em dia de sábado. Então, o que é prometido? O que é permitido fazer no dia de sábado? Fazer o bem todo santo dia e não fazer o mal, porque o mal já vem feito já dos inimigos. Nós não podemos fazer os males dos inimigos, sem fazer somente o bem, sem olhar quem, só fazer a vontade do Pai, do nosso Criador, nosso Deus verdadeiro. Nós possamos sempre deixar que o amor verdadeiro de Deus nos fortaleça cada dia mais a nossa fé, confiança nele. Filho do homem é o Senhor também do sábado.
Então que nós sejamos sempre obedientes ao nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, nosso Divino Pai, tá, está sempre presente no meio de nós. Que nós sejamos sempre fervorosos na fé, na esperança de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, está sempre presente em nosso dia a dia. Então que nós possamos sempre colher bons frutos para espalhar pelo mundo inteiro a verdade, a palavra de Deus. Para Deus sustento para a nossa vida. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus nos ama de verdade. Nós temos que confiar no único verdadeiro Salvador, nosso grande mestre e rei, nosso Senhor Jesus Cristo, presente sempre, cada momento, cada segundo em nossa vida. Presente sempre, com certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.